Estou com Flávia Nascimento. Ai, minha querida, quanto tempo que a gente não se vê. Você foi embora para Minas, abandonou o nosso Rio, mas graças a Deus você voltou. Uma profissional que eu me apaixonei desde o primeiro dia que chegou na minha clínica, não foi? Ai, Eu emoção, adotei você. Flávia, como que você está, meu amor? Eu tô bem, tô ansiosa para tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E vai ser um papo bem legal, porque é uma informação que o nosso mercado precisa, né? Concordo. Bom, Flávia, fala pra gente quem é Flávia Nascimento. Bom, eu sou fonoaudióloga, formada há 10 anos já, nem acredito. Tenho pós em psicopedagogia e sou especialista em linguagem infantil. E hoje você vem fazendo um movimento lá, tá fazendo um barulhinho na internet e no Instagram, né? Seus vídeos são incríveis, eu tô adorando. Eu fiquei muito feliz, você esteve num congresso, não foi isso? Uhum. Foi qual congresso, Flávia? O Congresso Nacional de Fonoaudiologia. Ah, tá. É o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Sim, mas foi nesse que você palestrou? Não. Você palestrou! Você está falando do congresso foi da jornada da Instituto Casa Grande. Isso. Estava palestrando. Qual foi o tema lá? Foi comunicação além da fala. Eu adoro falar sobre isso, né? Qual é, dentro assim da fonoaudiologia, o tema que mais marca você, que teu coração dispara? É a menina dos meus olhos, comunicação alternativa, né? E nós vamos trazer isso hoje para falar com os nossos seguidores, né? Isso. Flávia, mas fala mais sobre você. Você casou, você ainda não... Parou, Felipe. Você ia falar de filho, pode falar. Não. Isso não se pergunta a uma mulher, isso não se fala. Você casou, né? Ano passado, foi isso? Recentemente, tem um ano, agora em abril. E eu tinha ido para Minas, né? Parei de trabalhar na clínica porque eu voltei para Minas, mas acabei voltando para o Rio novamente e acabou acontecendo o casamento aí ano passado. Você hoje atende aonde? Atendo em Niterói e Copacabana. Nossa, e você... mas é o teu percurso ou você optou por Copacabana e Niterói? Por quê, assim? Foi para tão longe que era de Jacarepaguá, né, gente? Então, na verdade, eu sempre morei na Zona Sul, desde formada. E aí eu abri o meu consultório ali por Copacabana mesmo, para ficar perto de casa. Mas eu sempre trabalhei em Niterói desde que eu formei. Meu primeiro emprego, quando eu me formei, foi lá. Então... Quando eu fui... Teu mercado ficou por ali. Sim, eu voltei para o Rio, eu já tinha um emprego garantido em Niterói antes de ter o próprio consultório mesmo. Que legal. Agora, Flávia, você disse que a tua menina dos olhos é a comunicação aumentativa alternativa. CA. Uns falam CA, outros falam CA. Eu acredito que muitos estudantes, né, muitos profissionais de fonoaudiologia, muitos pais, eles queiram ouvir bastante sobre isso. O que te encanta na CA? É poder dar autonomia para os meus pacientes, né? Eu trabalho com crianças, então aqui eu vou sempre falar criança, mas é para o indivíduo no geral. Os adultos também se beneficiam disso, adultos que tiveram algum traumatismo craniano, AVC, mas o meu público, né, os meus pacientes são crianças. E o que faz o meu olho brilhar assim, em relação à comunicação alternativa é poder dar essa autonomia, esse poder de comunicação para além da fala para essas crianças. Mas existe um mito muito grande, né? Muitos falam que robotiza, que a criança tem preguiça de falar, não é? Eu fiz também a formação, né? Mas não atuo hoje, porque há muitos anos eu estou na supervisão, há muitos anos, né, eu já não faço mais o atendimento de acompanhamento terapêutico, estou só na avaliação. E eu acho que é um papel da fonoaudióloga manter a psicopedagoga, né, orientada, para que eu faça a comunicação, a CA, uma equipe multidisciplinar precisa ter a fonoaudióloga ali, concorda? Perfeita a sua fala. Meu olho brilha de que hoje isso. Todo mundo está querendo fazer o trabalho sem ter uma fonoaudióloga junto. Eu acho que esse é o papel da fono. Não sei se eu estou errada, me desculpem se eu estiver errada, mas como é? Não estou não, né? Você está certíssima. E eu vou explicar o porquê. O fonoaudiólogo ele é o profissional que trabalha com a comunicação, né? Quando você procura no Google, se você jogar no Google, o fonoaudiólogo trabalha com comunicação. A gente está falando de comunicação alternativa.
Então, é papel fundamental do fonoaudiólogo entender sobre isso e qualificar esses profissionais que estão em torno daquele paciente, né? Alguns profissionais conseguem implementar a comunicação alternativa sem o suporte do fonoaudiólogo, mas acaba faltando aquele aporte linguístico, que é a gente que faz a avaliação de linguagem para o suporte mesmo de linguagem desse paciente. Porque a comunicação, ela precisa de ter o conteúdo, que é a linguagem. Então, o fonoaudiólogo faz essa avaliação e dá esse suporte, a gente chama de treinamento de parceiros de comunicação para a equipe multidisciplinar. É importante ter esse fonoaudiólogo por trás do atendimento de comunicação alternativa. Porque, assim, eu particularmente, sempre tive muita dificuldade. Primeiro, pouquíssimos profissionais que eu ainda acho que tem, né, no nosso mercado. Profissionais que queiram integrar uma equipe. E eu acho que se não tiver uma equipe nesse trabalho, não vai funcionar. Porque é a mesma coisa que a aba, né? Temos que ter a família, temos que ter o tio do transporte, temos que ter a cuidadora, temos que ter a terapeuta A, B, X, Y, Z. E todos nós temos que integrar. E na CA, eu via muita dificuldade até das funcionárias, enquanto fui dona de escola, de entender, querer buscar e daquele profissional estar dentro da escola. Eu sentia muita falta, porque nas duas vertentes, dona de uma clínica multidisciplinar e dona de uma escola, eu tinha a dificuldade de fazer com que o profissional fosse na escola. E essa visita da escola, essa orientação da escola, falha, não falha? Se o profissional não tiver orientado, como que faz? Não adianta ter lá a tabelinha, não adianta ter a plaquinha, não adianta. É complicado. Como que a gente faz isso? Eu concordo. E aí tem muitas coisas aí na sua fala. Tem uma que existem poucos profissionais que estão qualificados para implementar a comunicação alternativa de forma correta. Antigamente não tinha tanto essa amplificação desse conhecimento mesmo. A gente ficava muito fechado em PECs. E aí ele é voltado para análise de comportamento, mas a gente só conhecia isso. Eu lembro que eu me formei e no mês seguinte que eu me formei, eu já fiz o curso de PECs, porque era o que tinha de comunicação alternativa. Eu comecei a conhecer mais sobre sistemas robustos tem 3 anos, no máximo, assim, que eu tenho propriedade agora para falar, que eu estou estudando, tem uns 3 anos que isso veio como enxurrada para mim, por isso hoje é a menina dos meus olhos, porque eu só estudo sobre isso atualmente. E aí esse profissional qualificado, ele precisa entender que os outros profissionais precisam integrar aquela comunicação ali que é diferente, é alternativa. Não é fácil. Nem um pouco. E a escola? A gente tem também o treinamento de parceiros de comunicação para a escola. E aí é importante isso que você falou, que o porteiro, a secretária, todo mundo precisa estar treinado, essa escola precisa estar pronta. Eu vou trazer aqui também, no Pod, uma grande amiga que é presidente da Associação de Escolas do Rio de Janeiro. E a gente vai falar exatamente sobre isso. A formação, a qualificação que as escolas precisam dar. Não adianta se falar de inclusão se a gente não tem essa formação em competência, não é? Porque não adianta, é o que você está falando. O tio da portaria, ele precisa entender dessa comunicação, né? Não adianta botar os cartazes, não adianta a plaquinha, não adianta a PEX, não adianta nada se não houver essa integração, equipe inteira. Para mim, a criança passa todo o processo terapêutico, mas o maior tempo dele está na escola. E aí, como que ele fica sem se comunicar na escola? Exatamente. E isso é que é a minha grande preocupação. Como que a gente faz para fazer com que esse público... Eu sou muito incomodada. Né? Na semana passada tivemos uma entrevista com a Carla Silva. E foi, assim, um norte maravilhoso, porque ela falou da função da psicopedagogia e da neurociência, que a gente precisa trabalhar os professores, mas a gente também não tem um percentual alto de professores em vontade, né? E eu acho que a sobrecarga da escola, da sala de aula, está fazendo com que chegue num sábado, o professor não aguenta ir para um evento, não aguenta, então vamos buscar online. Ainda é muito difícil.
essa competência da qualificação profissional? Você não vê isso? E principalmente pela condição da CA? Eu vejo como uma demanda a mais para a escola. E não é isso que a gente quer. Exato. E fica muito puxado realmente para o professor. Eu entendo o lado dele de eu vou chegar lá, passar um monte de informação e ele tem uma turma inteira para lidar. Com quantos precisando? Exatamente. Quantas inclusões dentro de uma sala de aula? E a comunicação alternativa ela é personalizada para cada um. Né? Então, um aluno vai ser de uma determinada forma e o outro de outra. E o professor ali no meio com um monte de crianças. E às vezes nem a gestão conhece a comunicação alternativa. Sim, sim. Não é? Inclusive os mitos que você falou, que a gente tem que falar sobre isso ainda. O que eu tento quando eu vou para a escola, tá? Eu vou devagar. Se eu chegar com o pé na porta, eu sei que vai ser muita demanda. O professor já vai desistir de primeiro porque, caramba, é mais uma coisa para eu fazer. Já tem tanta coisa aqui, fora ensinar este aluno. Só que o aluno com dificuldade de comunicação pode ter um comportamento alterado porque não consegue se comunicar. E aí ele pode dificultar ainda mais o ensino das outras crianças e o próprio ensino, porque ele quer se expressar e não consegue. Então, esse lado, pensando no professor, sabe? Quanto mais a gente faz esse aluno se comunicar, mais a gente consegue ensinar esse aluno também. Porque ele começa a se regular quando ele consegue se expressar. Então, pensando por esse lado, eu chego devagarinho e eu não jogo tudo de uma vez. Eu posso ir mais vezes na escola. Eu cheguei primeiro para mostrar o sistema daquele aluno, porque quem cria o sistema é o fonoaudiólogo. Então, eu chego primeiro para mostrar o sistema. Olha, é esse aqui que ele usa. Depois, que tal se a gente usar um chaveiro? E aí ele pode usar, o professor pode usar só o chaveiro ali e andar, transitar com esse chaveiro pela escola. Uma prancha de baixa tecnologia colada na mesa dele ou colada na parede. E, quem sabe, se esse aluno usa alta tecnologia, né, o iPad. O iPad. Quem sabe a gente começa a introduzir. Eu sempre começo devagarinho, trabalho com muitas crianças pequenas, né, Marilza? Então, só na hora da rodinha, para contar como foi o final de semana, depois a gente guarda, vamos só introduzir para os alunos, é um iPad. Os alunos em sala de aula com iPad, imagina só. Não vai, não rola. Que loucura. Então, aos pouquinhos mesmo. E a gente tem muitas estratégias. Tem o bloqueio de tela. Eles não conseguem sair do sistema para ir no YouTube, porque eles sabem fazer isso. Então, a gente consegue ter todo um manejo ali para que eles usem aos pouquinhos. E a gente vai aumentando esse uso gradualmente, para não ser uma pancada também para o professor, porque eu sei que é muita demanda. Então, a gente vai aos pouquinhos, com vontade do professor, a gente vai conseguindo muita coisa ali. É verdade. Agora, e família? É difícil também, é difícil. É difícil porque pelos mitos. Às vezes a família quer muito, mas às vezes existe a dificuldade no mito, né? Tem os mitos, tem a família. Como é isso? Como é a aceitação? Tem talvez duas formas aí que são bem complicadas. Tem a família que quer muito, mas quando a gente passa o que vai ser feito, é muita demanda para a família também, porque é uma outra língua. É como se a gente estivesse ensinando mandarim. É outra forma de comunicar ali. Então, vai demandar muito dessa família. E aí, essa família pode acabar desistindo. Ela queria muito, mas vê que é muita demanda e acaba desistindo. Tem aquela família que não quer e tem um preconceito mesmo, um estereótipo de meu filho vai falar por figura. Poxa, não. E a gente acaba mostrando que ele começa a se comunicar, o comportamento melhora, ou ele consegue se expressar, ele começa a dizer algumas coisas que antes ele não conseguia, e aí começa a brilhar os olhos dos pais, dessa família, e eles acabam topando. E tem os mitos. E se eu expor o meu filho à comunicação alternativa, ele não vai falar. Não vai falar nunca mais. Esse é o grande mito. É o grande mito. E não é verdade. A gente já tem estudos que comprovam que o uso da comunicação alternativa ele pode ampliar o poder de comunicação desse criança, desse paciente, desse indivíduo. E ele pode, inclusive, começar a falar. E eu tenho pacientes no consultório. Me fala sobre isso. Me fala. Porque, assim, eu, sinceramente, nunca vivenciei esse momento, tá? Eu não tive nenhuma fonoaudióloga que trabalhasse comigo com a comunicação alternativa. E olha, 15 anos de clínica. 15 anos de clínica. Na época, você não tinha ainda, né, a formação. E eu nunca vivenciei esse momento. Eu vejo de outras equipes, mas nunca. Ou alunos que vivenciaram isso, mas eu nunca vi. É um sonho.
Fala pra mim, conta pra mim, pra esse povo ouvir. O coração chega a palpitar na hora que isso começa a acontecer, né? Eu tenho uma que eu tava atendendo, eu postei um vídeo dela ontem. Eu tava atendendo e eu perguntei pra ela assim, que animal é esse? E aí ela fala, porco. E ela vai no sistema dela, animais, porco. Ela fala, mas ela também me comunica através do sistema. É aos pouquinhos, né? São crianças que tiveram muita dificuldade para começar a falar, já tem um atraso de fala aí. Pode ter o diagnóstico de TEA, mas pode ser um diagnóstico apenas de apraxia ou concomitante. Isso é importante você falar. Não é só o autista. No começo você até falou para quem teve um AVC, uma paralisia cerebral, né? E as pessoas não têm essa visão. Elas acham que é só o autista que vai falar, que vai se comunicar com a comunicação alternativa. Isso é muito importante. E não é só. E ela não tem um diagnóstico de TEA, a criança. Essa criança tem. E apraxia, transtorno motor de fala. É os dois diagnósticos. Sim. E ainda assim, ela está falando. Ai. Ela está falando. Ela fala palavras agora e às vezes começa a juntar palavrinhas, batata frita, coisas que ela gosta muito, ela já está começando. Vamos embora? Sim. Por exemplo, tchau, beijo. Ai, que já está saindo. Mas ela tem o suporte da comunicação alternativa ali, iPad, autotecnologia, mas a gente usa a baixa. Ela começou com a baixa. A gente usou uma prancha, ela apontava e olhava pra gente para que a gente nomeasse aquela imagem. E eu comecei a nomear. Depois ela começou a me imitar. E eu comecei, opa, ela tá se interessando por isso aqui. Quando a gente botou na alta... E foi na baixa tecnologia? Foi, que ela começou. Você tem material? Você vende material de baixa tecnologia? Não, eu monto para os meus pacientes. Ah, sim. Mas você tem material produzido por você? Você vende alguma coisa? De comunicação alternativa, não. Não, mas só outros materiais. Que tipo de material? E-book para terapia de fala. Na verdade, eu senti uma necessidade, Marilza. Eu montava muitas coisas e eu não tinha... nada ali juntinho, tudo agrupado. Tava tudo muito solto. Eu preciso de uma terapia para trabalhar o R da criança que fala igual arara. E aí eu tinha ali um joguinho. Eu montei tudo em um e-book só. Então eu fiz várias atividades prontas para terapia de fala, voltado para o fonoaudiólogo mesmo. E aí eu fiz um outro. Já que esse deu muito certo, eu fiz o outro de estimulação de linguagem. E aí ele é todo com atividades para estimulação de linguagem. E eu fiz um outro para consciência fonológica. Que linda! E aí fica Mas por tudo que agrupado. Já não pensou nisso tudo e botar um livro prático de atividades práticas no mercado e publicar isso? Não sei por quê. Olha isso! Não! Pedro! O meu amigo Pedro, já vou te encaminhar para a editora. Pode ser uma oportunidade. Olha isso, não. Eu lembro que lá na clínica eu fiquei tão encantada com a forma e a sede e a vontade de aprender. Como eu falei, né, com a Carla, essa sede de aprender, essa sede de fazer, isso me encanta nas pessoas, né? E eu fico doida com isso. Ela foi minha aluna em pós-graduação. E logo eu falei, Flávia, monta uma palestra, um treinamento para nossa equipe. Lembra disso? Lembro. E você deu era uma do PECS. palestra. Era do PECS? Era do PECS, comunicação alternativa naquela época. Olha. Só que era o que eu tinha de conhecimento na época. Você trabalhou com a Glória, neuropsicóloga? Não foi? Lá na clínica? Hoje é aniversário dela. Olha! Glorinha, já mandei parabéns pra você, mas você vai assistir o pod, vai ver que eu mandei um beijão ao vivo pra você. Ao vivo não, porque é gravado. Mas hoje é aniversário da Glória. A Glória continua comigo até hoje. E tá Best, eu sou apaixonada pela Glória. Tá resistente para vir aqui, porque diz, meu Deus, eu vou morrer de vergonha. Eu falei, mais vergonha do que eu tinha? Palestra para não sei quantas pessoas, mas gravar vídeo. Eu morria de vergonha, agora eu tô tão sem vergonha. Adoro. Agora, Flávia, diz para mim. Nesses mitos, o que mais dificulta no teu trabalho? Assim, o que mais impede o crescimento de um paciente? A escola ou a família, o meio que ele vive? Como que é isso? Eu acho que os dois. Os dois, né? Em relação a atrapalhar, não dar continuidade mesmo, né, ao que a gente começa no consultório, porque ali é um setting terapêutico, então eu fico muito fechada. E o tempo é curto? Eu preciso que ele vivencie isso no dia a dia mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando com a mãe dessa paciente e eu falei para ela, olha, eu preciso que você sente com ela, nem que seja 5 minutos, e converse com ela com o iPad, porque senão ela não vai aprender. E aí tá um
uma dificuldade das pessoas entenderem, né? É muita imagem, a criança não vai entender. Como que ela entende que a logo do YouTube é YouTube? O WhatsApp, como que a gente entendeu que a logo do WhatsApp era o WhatsApp? A gente começou a usar, e de tanto usar, a gente começa a entender que aquele símbolo significa aquilo. Memória visual. Ela tá discriminando ali junto com a ação, né? Então, igual o feminino e masculino do banheiro, a gente vê aquele pictograma ali e a gente começa a associar que aquilo é banheiro, desde muito pequenininho. Eu tenho uma prancha de 40 símbolos. Eu nunca uso essa prancha com a minha criança, ela nunca vai saber que símbolo é aquele. Mas se toda vez que ela precisa de ajuda, eu aponto para aquele pictograma, porque é bem... É uma imagem que ela tenta passar o que significa ajuda, mas não tem como você, só olhando a imagem, você discernir que aquilo ali significa ajuda. Mas toda vez que ela quer ajuda, eu aponto para ajuda, ela começa a associar que aquela imagem significa ajuda. Que a gente chama de modelar na comunicação alternativa. Então, toda vez que eu aponto, eu estou dando aquela ação de modelar, falando e ajudando a criança, ela começa a associar. E aí eu começo a mostrar para os pais que é assim que funciona. Quando eu modelo, quando eu dou o exemplo para a criança, eu fico usando aquilo ali muitas vezes, a criança começa a fazer essa associação. A mesma coisa na escola. Só que é muito mais difícil na escola. Porque demanda muitas coisas. Essas crianças, no geral, que têm algum diagnóstico, elas têm mediador, né? Então, fica mais fácil quando a gente tem um mediador ali, que está tete a tete com ela, para fazer essas modelagens. Mas uma coisa que é bem legal para a escola é a adaptação de atividade. E aí a gente pode colocar pictogramas para adaptar. Até falei disso no congresso. Por exemplo, circule de vermelho a estrela. E aí, o circule é um pictograma. Círculo é um outro pictograma. Eu traduzi aquilo que está escrito ali em pictogramas para aquela criança. Isso pode deixar ela com mais compreensão do que é para ser feito. E aí eu estou trabalhando a linguagem compreensiva e eu posso estar trabalhando a expressão. Em algum momento dela ter visto aquele circule de vermelho, a estrela, ela pode começar a usar uma dessas palavras por livre e espontânea vontade. Agora, sabe uma coisa que é muito difícil? O nosso pensamento capacitista, que vira e mexe, apesar de trabalhar com crianças desde sempre, uma hora bate sem querer. E aí eu começo a pensar, eita, eu tô pensando... Vou me livrar disso, porque isso aí vai me impedir de avançar. Da criança avançar. E aí, quais são esses pensamentos? Tem muita imagem. Não, mas avançar você também profissionalmente, né? Porque não vai ter sucesso com aquele teu paciente se você se permitir isso, né? E aqueles pensamentos do tipo, tem muita imagem, ele não vai dar conta. Ele não fala, ele não está entendendo nada do que eu estou falando também. Quem garante que ele não está entendendo? Ninguém garante. Ninguém. A gente não tem noção do que ele está pensando, do que ele está até planejando. A gente subestima muito. Subestima. E aí, eles demonstram, quando eles demonstram pra gente que eles estão compreendendo, eu falei, olha o meu pensamento onde estava. Eu aqui, subestimando essa garota. Olha. Essa minha paciente é assim. E eu já falei com a mãe dela, fala nada na frente dela que você não queira que ela saiba. Que ela não saiba, porque ela sabe. Ela sabe, ela vai percebe entender tudo. Vai entender tudo. Esses pensamentos, eles acabam atrapalhando. E aí é o pensamento do profissional, da família, da escola. Ele não fala e ele não entende. Às vezes eu vejo que no profissional bate um desânimo quando a gente percebe que não está avançando por conta do auxílio externo. Porque a gente depende, o nosso sucesso depende, sempre falo isso nas terapias, o meu sucesso depende de você. Sim. Eu não consigo avançar profissionalmente. Então, se eu não cobrar de você, aí eu sempre fui taxada como rigorosa, né? Porque cobro muito. Mas mais tarde, você sai daqui dizendo que o meu trabalho não foi bom. E o meu trabalho só será bom se você me ajudar. Sim. Não é assim? E por isso tem o treinamento de parceiro. E ele precisa ser constante. A gente precisa dar uma chamada na família, tá puxando a família, os profissionais, a equipe multi mesmo, incluindo a escola, para estar tendo esses treinamentos. E organizar mesmo os objetivos. Colocar objetivos curtos e simples, e que eu falo como simples, mas é grandioso para a criança usar, por exemplo, o acabou na hora que ela não quer mais. Ela fala para mim que acabou, isso para ela é grandioso. Mas para a escola,
Seria só modelar o acabou? Toda vez que acabasse uma atividade, a professora modela o acabou ali. Isso seria simples para ela, mas para a criança seria algo grandioso. Isso já ajudaria. É porque, como você falou no começo, essa forma de se comunicar, né? A forma com que ela se comunica, a criança também fica feliz. Às vezes eu vejo muitas mães colocando, ele falou mamãe. A alegria dessa mãe é uma coisa gigantesca, né? A alegria da gente. Aí eu tinha um aluno e uma família maravilhosa, né? Maravilhosa, nossa. E se um dia, né, a Tati estiver ouvindo, é o Henrique. E o Henrique, ele começou a falar, ele começou a escrever as vogais. E ele não era trabalhado tanto na comunicação alternativa, mas a gente fazia, sabe? Ele tinha uma professora que trabalhava, que estudava e que ela tinha esse desejo. Então, ela tentou bastante, mas ele ainda não estava, né, na comunicação alternativa de fato, tá? E ele começou a apresentar sucesso. Gente, cada vídeo que ela mandava era uma felicidade tão grande para mim. Botava na equipe, e a gente comemorava cada, né, funcionalidade que ele ia adquirindo, né? E as pessoas, às vezes, não têm noção da alegria que o profissional terapêutico vive quando a gente consegue uma coisinha assim, não é? É uma alegria tão grande, essa paixão que a gente tem de clínica, de educação, de transformação. A gente se sente realizada não pela gente, mas por eles. Pela vitória deles. Pela vitória deles. Porque trabalhar e conseguir ouvir aquele teu paciente falar mamãe, papai, que são assim os principais dessa vida toda, né? Porque vovó é importante, vovô é importante, todo mundo é importante. Mas falar papai e mamãe é a coisa mais linda, não é? É uma vitória. Me diz, hoje, dentro desses mitos que acontecem com a comunicação alternativa, o que você me diria dentro de, assim, hoje eu não consigo avançar, não é só porque não tenho ajuda familiar, não tenho ajuda da escola. Existe alguma coisa que seja muito grave na comunicação alternativa? Agora você me pegou. Você diz de quadro? Um quadro? Não, eu digo assim, de que realmente não fazem e não é só o auxílio, não compram, não tentam nem a alternativa de alta tecnologia. Então, assim, eu não posso financeiramente. Isso deve existir. Sim. Mas o sucesso daquela criança hoje, se ele não validar uma baixa, como que a gente consegue essa alta para essa família? Essa família, mas para falar de símbolos, eu vou ter um iPad? Existe algo tão grave quanto isso? Eu não sei se eu consegui entender. Ai, socorro! Porque eu entendi O que é mais grave? O que é mais grave? Eu dei um exemplo. Mas o que é mais grave na comunicação alternativa que o teu trabalho não desenvolve? É realmente o auxílio. É o auxílio. Não tem como. Não tem como. Porque nem o fato de adquirir nada. Não. Inclusive tem isso, tá? Tem crianças que elas não vão se desenvolver na alta. Com certeza. Essa diferença de alta e baixa, assim, tem crianças que elas vão melhor na baixa tecnologia do que na alta. Depende muito da criança. Então a gente tem que passar por a criança tem que passar por essa avaliação para a gente entender qual é o perfil dela para direcionar para o sistema. E isso é o fonoaudiólogo que faz. E eu já acho que a baixa sempre é o melhor recurso. Super ajuda. Porque ele está em qualquer canto, não é um iPad com risco de cair no momento de crise, no momento de... E no Rio de Janeiro, com o iPad? Os meus pacientes, eles vão para o consultório, eles não usam. Eles têm a cordinha, mas é guardada dentro da mochila, não conversa dentro do táxi. Não tem, Aí vai na praia. E numa baixa tem um chaveirinho, numa baixa tem vários. Não descarrega. Exatamente. Então, a baixa é valiosíssima. Ela dá um trabalhão para fazer, mas ela vale muito. É cobrado? O terapeuta cobra do paciente? E, Flávia, aí é gestão. Então, mas olha só, presta atenção. Como que... Gestão? Gestão de serviço de comunicação alternativa. Fala isso para mim. Fala isso para mim. Vamos lá. O que acontece? A gente avalia o paciente.
beleza, ele precisa de um sistema de baixa tecnologia. Precisa não, o que a gente avaliou que vai ser melhor para ele ali nesse momento vai ser a baixa tecnologia. Quanto tempo eu vou demorar para fazer um sistema robusto para esse aluno, para esse indivíduo, essa criança? Às vezes são horas. Eu levo um dia inteiro para montar um sistema que eu digo sistema... Não, trabalhoso um trabalho gigantesco. Um livro dentro do sistema, o sistema é pago, dependendo do sistema, tá? Eu posso usar um sistema pago para fazer essa baixa tecnologia. Vou ter o gasto do material, a impressora, os papéis, plastificadora, os plásticos da plastificadora, a luz e o meu tempo. Além da minha expertise em como eu vou montar esse sistema. Não é simplesmente... próprio para aquele paciente, porque não é igual para todo mundo. Exatamente. Eu não vou colocar qualquer palavra ali. Eu vou fazer uma avaliação antes sobre o vocabulário dele, o vocabulário que ele usa no dia a dia com os pais. Eu tenho uma avaliação de linguagem, avaliação dinâmica. E aí, depois que eu vou montar esse sistema... Então, o nicho de preferência também. Tudo. E aí, se é uma prancha temática, uma prancha de cena visual ou uma prancha de vocabulário essencial. É a expertise do profissional aí também, sabe? Da avaliação. Exatamente. A avaliação é tudo. E aí, posso demorar um dia inteiro fazendo essa prancha. Eu não vou cobrar R$1. Exatamente. E o meu tempo. E aí, é conversado isso antes com os pais, tá? Quando a gente passa esse serviço de comunicação alternativa, isso é passado para os pais. Olha, vamos fechar um horário para eu começar a montar o sistema dele? E ao invés do paciente ir nesse dia... eu começo a montar o sistema dele ali. Uma estratégia excelente para você fazer com E aí eu reservo esse horário só para aquilo, eu fico com todas as minhas energias naquele sistema. Deu para montar isso aqui, já vamos usar? Então não precisa usar um sábado e um domingo, deixar de comer um churrasco por conta desse trabalho. Não, senão a gente fica louca. Então a gestão faz isso para você. Cara, mas as pessoas não compreendem isso. E a falta de valorização daquele profissional com esse trabalho todo. Porque é um trabalho gigantesco. Além de tudo, ser muito pequenininho, né? Eu já não enxergo mais essas coisas todas para ficar... Mas aí depende do paciente. Depende da questão se ele não tem movimentos, por exemplo. Pode ser com rastreio visual. Então, vai ser os botões maiores. Pode ser... Menor, porque ele dá conta de acessar. Se for outra pessoa acessando por ele, então... Imagina o paciente ainda ter uma baixa visão. Como são? Isso? Ainda tem que ser em cards. Tem alto contraste. A gente tem prancha de alto contraste também. Olha, que coisa Tem para cegueira, né? Também, que é o 3D. 3D. Não é uma leitura em braille, é o 3D. Tem o 3D. Olha isso, é bem interessante. Gente. Eu não trabalho, não tenho... conhecimento, expertise para isso, mas nas aulas que eu já fiz, existiam. Outra coisa também que me preocupa muito, assim, a nível da comunicação alternativa, não só os mitos, tá? Não só as dificuldades daquela família, mas existe o caso, por exemplo, do profissional. Você iniciou em algum momento, né? Existe a preocupação, tem caminhos que possam ser errados e dificultar ou atrapalhar aquele paciente, por exemplo? Às vezes a gente mesmo erra. É? E a gente tem que voltar atrás. Eu falo isso assim... Naturalmente, não pode haver nada escondido. Já errei, eu não tenho medo, Aonde inclusive com os pais. Eu não sei se você já ouviu falar sobre processadores Gestalt de linguagem. Não. É algo que está chegando aí. É uma forma de processar a linguagem diferente. E aí eu tenho os processadores analíticos, que é o que a gente está acostumado. A criança começa a falar uma palavra, depois duas, forma uma frase e vai formando um bloco de frases. E tem os processadores Gestalt. Eles começam com ecolalia. Eles começam com um bloco. Sabe as crianças que começam a falar, elas não falam uma palavra, ela canta uma música? É verdade. Ela faz uma ecolalia. Ele começou a falar a música da Galinha Pintadinha. É isso que ele fala. Ou ele só cantarola. Processador Gestalt de linguagem. Isso é uma característica. Gestalt mesmo? Mas não é da psicologia. Não, imaginei. Eu achei que fosse. Não, é porque eles compreendem... Olha aqui, gente, ó. Eu fico aqui escutando horas. Novidades. É uma criança que ela processa em blocos. Então, a gente tem um analítico que processa... Vamos pensar num Lego. Um leguinho com outro Lego, juntou, formou um bloquinho de Lego. O processador Gestalt, ele entende um bloco inteiro de Legos.
E aí isso a música... Porque é inteirinho, ele compreende aquilo inteiro. E aí ele vai mitigando aos poucos. Vou dar o exemplo de um paciente meu, que ele começou a falar, a praça está molhada, porque era um dia que estava chovendo. E aí um outro dia ele falou, a praia está molhada, a rua está molhada. Ele começou a mitigar, ele começou a misturar aquela ecolalia que ele sempre falava, da praça molhada, e ele começou a misturar com outras. Criou outras frases. E aí ele vai começando a se comunicar através dessa mitigação até chegar em uma única palavra. E aí depois é que ele vai para o analítico, que é formar uma palavra com uma palavra e começa a ortografia correta, digamos assim. E aí, se eu tenho um processador Gestalt e eu monto um sistema para ele, como se ele fosse um analítico, ele não vai desenvolver, ele não vai evoluir. Olha que lindo! A minha cabeça já está aqui em todas as áreas do cérebro. Toda vez que eu falo disso, as pessoas falam isso. Todas as áreas coloridinhas, separadinhas. Já desmontei, já montei. E fico aqui só pensando que coisa mais linda, e eu já não errei. é? Eu já fiz uma prancha de processador analítico para um processador Gestalt. E aí eu falei com a mãe, quando eu aprendi sobre o processador Gestalt, eu falei, esse paciente, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado com ele. Falei com a mãe, falei, olha, conheci isso agora, vamos testar? Vamos. E aí voou? Agora ele é nível 3 de suporte, tem um nível de comunicação muito difícil. Agora ele pede para comer uva, comer banana, ele pede para ir embora, quando ele tá de saco cheio, ele já chega e já manda um tchau para mim. Mas é porque eu fiz toda a adaptação das pranchas dele com Gestalt. Eu digo assim, quem manda a gente ensinar? Agora leva. Ele é sincero, ele tá falando a verdade, né? Eu falei, tá bom. Eu hoje, Flavinha. Entendi que você quer ir embora. Você não vai não, querido, vem cá. Mas é importante validar, né? Olha, eu entendi que você quer ir embora, mas agora não. Vamos esperar um pouquinho. Sim, claro. E aí eu tive que montar um outro sistema para esse paciente. Falei pra mãe. O outro, eu peguei pra mim e falei, isso aqui não é dele, não. Errei. Cuide. Mas agora a gente vai mudar o rumo dessa história. É tão importante, né? Saber que errou, aceitar que errou, não, né? E a mãe tá super tranquila. Eu tô buscando informação para ajudar o filho dela, claro. né? Então, era o que eu tinha até aquele momento. E depois daquilo, já melhorei. Nossa, como eu amo ouvir, gente. Como é bom. Como é bom dar resultado, né? E como é bom a clínica, né? Eu amo educação. Mas a clínica é minha grande paixão, né? Mas eu vou te falar, eu adoro o clima da escola. Eu também. Adoro. Tanto que a gente vivia ali dentro, né? E depois acabou virando uma escola, todo aquele prédio. Flavinha, quais são as vantagens da comunicação alternativa para que ela caminhe para um processo de alfabetização, que é a minha grande paixão? Por exemplo, o processo fônico, né, o processo da consciência fonológica é a minha grande paixão. E aonde, né? Onde é que a comunicação alternativa facilita para o processo de alfabetização? Eu estava trabalhando consciência fonológica com essa paciente que começou a falar. A batata frita. Da batata frita. E ela estava comendo batata, inclusive. Com o sistema de comunicação alternativa dela. O que é importante ter num sistema robusto? É o teclado, o alfabeto. É importante porque a gente espera que esse indivíduo ele vai ser alfabetizado e ele não precisa só usar imagens, ele pode digitar. A longo prazo, ao invés dele ir pegando palavrinha por palavrinha, ele digita toda a mensagem dele ali no sistema. É uma prancha com modelo de teclado? Modelo de teclado. Eu podia ter trago, né? Dei mole. Eu devia ter trago meu iPad. Tem todo um sistema lá dentro que é montado pro paciente. Então, tem as pranchas de categorias, animais, objetos, as coisas que ele gosta, as minhas palavras que ele mais usa. Tem tudo que a gente avalia e pensado em função comunicativa. Então, que ele pode protestar, que ele pode pedir por algo, por uma ação, por informação, ele pode comentar, pode dizer que não gostou, que chato. A gente pensa em funções comunicativas para ampliar o repertório de comunicação dele. E aí a gente coloca um teclado também. Teclado igual de computador. Sim, sim. Só que é um botãozinho que você clica ali, ele abre já o teclado e ele pode ter também os números. Mas isso na alta? Na alta e na baixa. Na baixa? Na baixa você pode ter o teclado também, enquanto só o teclado para... Não necessariamente o teclado. A prancha. A prancha, como se fosse o teclado. E ele pode ir apertando e a gente vai soletrando que ele está falando. A gente pode até... Tem pranchas que tem a barra de mensagem lá em cima e você pode ir escrevendo o que ele está... Digitando.
E aí aparece a mensagem completa na baixa tecnologia, porque é plastificado, então você consegue apagar depois. Sim. Uma coisa que uma habilidade que eu estava estimulando essa paciente, por exemplo, consciência fonológica. Deixei o teclado de números aberto e eu perguntei para ela, agora a gente vai falar coruja. Vamos ver quantos pedaços tem coruja? A gente fez com os dedinhos. 1, aí ela falava 2, 3. Quantos pedaços tem? 3. Então fala para mim. E aí ela apertava o número 3 do teclado e a gente colocava o número 3 no desenho. Tudo muito estruturado ali para trabalhar a consciência fonológica. Mas a ideia é que esses alunos eles possam, lá na frente, conseguir conversar e se comunicar pelo teclado. Existe até, em alguns sistemas, um quadro branco, onde o professor pode ter acesso e escrever as letras nesse quadro branco, como se fosse um pente do computador. Sim, sim. Exatamente a mesma coisa. Ele pode ir escrevendo ali o que ele está trabalhando. É a letra A? Então, vamos escrever a letra A e o som do A. A gente pode colocar atividades dentro do sistema também. Colocar imagens nesse quadro branco. A imagem com a palavra. Pode. Né? A gente consegue colocar essas atividades. Amo na alfabetização as atividades onde... Aliás, eu tenho materiais prontos que eu vendo que tem muito isso. Eu amo a imagem, a palavra, quantas letras... Né? Quantas vogais, quantas sílabas. E a criança olha quantos sons. E olha quanto a criança tem que pensar e planejar, né? Então, na comunicação alternativa, você pode usar tudo isso e ele aponta e ele coloca, né? E ele escolhe, né? Você pode escolher a imagem, o aluno pode escolher a imagem que ele quer colocar no sistema e pode escolher a imagem para atividade, por exemplo. E aí, nesse quadro branco, você pode colocar a imagem e trabalhar o que você quer. Segmentação silábica, subtração silábica, enfim. Dá para a gente colocar ali também dentro do sistema. Que coisa mais linda. Outra coisa, é muito mais fácil obter sucesso com a parte da comunicação alternativa da prancha personalizada, por exemplo, uma criança que tem o foco de interesse no dinossauro, que é muito fácil, né? E aí, no dinossauro, trabalhar com todos aqueles nomes, que são difíceis e eles guardam, né? Como que pode? E aí, a gente vai trabalhando em cima do nicho de interesse dele. Por exemplo, eu tive um paciente que ele sabia todos os voos, as aeronaves, e ele sabia tudo aquilo. E ele trabalhava na comunicação alternativa colocando. Mas, ele não aceitava a prancha e ele construía a prancha dele. Porque na pista, aquela aeronave iria decolar. E era número tal, que estava saindo de São Paulo para Goiânia. Olha que coisa, gente. Bem personalizado. O meu cérebro não chegava a nível do dele, tá? E a comunicação alternativa era através do que ele construía. E ele chegava com os papéis A3, assim, sabe? De bloco A3. Emendava o A3, porque tinha dia que a pista dele estava gigantesca. E algum piloto que demorava a decolar. Cara, que coisa incrível. E é uma forma de a gente acessar essa criança, né? As cenas visuais, as pranchas de cenas visuais. A gente monta um cenário, digamos assim, uma foto ali de principal e a gente coloca frases ou palavras que a gente mais usa nessa atividade, que é a que ele gosta muito. Por exemplo, o dinossauro. A gente pode fazer uma prancha personalizada e a gente consegue acessar essa criança muito mais fácil do que se eu fizer uma prancha ali só com vocabulário essencial. Abrir, tchau, acabou, mais. Eu vou conseguir acessar. Claro, porque é o nicho de interesse dele, então eu consigo acessar ele muito mais fácil assim. Nossa, que trabalho incrível, Flávia. Que coisa linda. Sou apaixonada. Gente, como que as pessoas, né, às vezes, não dá valor àqueles 40, 50 minutos, 1 hora de terapia, né? E quantas crianças... O que me pega muito é a falta de informação. Isso... a gente precisa falar mais sobre isso. É sobre isso, por isso que eu vim aqui. Nossa, já está convidada. Tem um evento que a minha estrategista está montando e você vai palestrar. Já está dentro. Ué, então você vai falar de comunicação alternativa. Eu vou querer você lá. Eu já vou colocar na reunião
que você vai estar falando de comunicação alternativa. A gente precisa mostrar para o mundo essa valorização. A gente precisa valorizar cada vez mais isso. Quebrar esses mitos, né? Quebrar esses mitos. Porque, assim, o profissional hoje que tem o encantamento... Falo isso nos 4 pilares. O encantamento técnico. Você precisa ser encantadora tecnicamente para encantar o teu cliente. O teu cliente precisa entender. Você precisa ensinar as famílias, você precisa ensinar a escola. Olha que trabalho, você precisa construir esse material. Você precisa estudar aquilo que você faz. E aí, às vezes, o teu paciente não é mais aquilo que ele está com interesse. Vai mudar o nicho dele de interesse. Hoje ele gosta de moeda, amanhã é de dinossauro, depois é de carro, depois tem sempre, né, uma mudança. Lá vai você construir outra... E o sistema, ele é sempre personalizável. Então, o tempo todo a gente está ampliando aquilo ali para o repertório ficar maior mesmo, ficar mais robusto. Então, ele vai crescendo o tempo inteiro. A gente tem que ir renovando e o paciente mesmo traz isso, essa vontade. Ou ele traz algum desejo, um interesse diferente. E a gente já sabe que tem que botar ali também os pais, os responsáveis da escola, traz alguns temas. Porque não é só você perceber, todo mundo tem que dar essa informação. Tem escola parceira, dessa paciente, inclusive, a escola dela gravou a voz de todos os alunos. Então, era a foto do aluno Joãozinho. Aí ele falava lá, Joãozinho! Então, toda vez que a criança apertava, tinha a voz do aluno falando o nome dele. Ai, o olho brilha. Gente, que coisa incrível. E ela ia na prancha só para falar dos amigos. Olha isso! Deu muito certo. Puxa, isso é a paixão, né? Isso é a paixão. Bom, eu sou uma eterna apaixonada, eu amo o que faço. Olha onde eu vim parar, um podcast. Adoro. Eu vou falar a vida inteira, Gabriel, que você inventou para mim. Mas olha, eu fugi tanto desse negócio, mas eu estou eternamente apaixonada. Marius, é comunicação. Olha, encontrando você. E a gente poderia estar batendo um papo numa cafeteria, mas não daria essa informação a tantas pessoas, né? Nossa, que incrível. Uma pena acabar. Não queria que acabasse. Poxa. Flavinha, que prazer ter você aqui comigo. Que bom ouvir sobre tudo isso. Que bom levar essas informações para tanta gente. Muito obrigada. Eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço. Mas dá uma mensagem para esse povo. Dá uma mensagem para o nosso público dentro da comunicação alternativa. O que você deixa para eles de mensagem? Eu queria que eles entendessem que comunicação vai muito além da fala e que a gente tem que valorizar e validar todo tipo de comunicação e que comunicação alternativa não inibe a fala. E é isso. Muito obrigada, meu amor. Beijo grande para você.